Bom dia a todos. Há bastante tempo a gente tem conversado com vocês da imprensa, né? Basicamente desde novembro do ano passado nós estamos com o apoio de uma consultoria especializada, fazendo um trabalho, como foi dito ontem no Conselho de Fôlego, um trabalho baseado em dados e basicamente um trabalho que nos orientou a poder seguir um cenário em que a gente cumprisse duas grandes premissas. Nós sempre dissemos que iríamos manter integralmente todos os direitos dos sócios do Grêmio, os mesmos que eles têm hoje aqui no Estádio Olímpico, terão na Arena. E esse plano garante isso 100%. E mais do que isso, garante esses direitos sem acréscimo nas mensalidades. Então, haverá lugares onde os sócios que hoje pagam R$ 86,00 vão ter acesso a cadeiras na Arena por esse valor. E, da mesma forma, quem acessa as cadeiras cativas hoje, que paga R$ 169, vai poder ter um mesmo local, no anel de cima, central, cadeira numerada, pelo mesmo valor. Isso valores de 2013 já. Então, além de manter os direitos, não houve, como muito terrorismo se fez, aquele aumento, aquela elitização da Arena, e nós sempre asseguramos isso. E se conseguiu fazer isso, seguindo uma segunda premissa, que é fundamental, que é de não prejudicar uma arrecadação fundamental do clube hoje, que é a receita do quadro social. Nosso quadro social responde pela segunda maior receita, só perde para a receita de TV, e nós, com o plano que eu vou mostrar para vocês, vamos manter os direitos dos sócios, não vamos aumentar mensalidades, só vai aumentar quem quiser ir para um lugar melhor, e, ao mesmo tempo, garantimos que a receita do quadro social vai ser mantida aos mesmos valores do que foi recebido no final de 2011, corrigidos para o final desse ano. Então, essas são as duas premissas. Eu vou passar a apresentar o plano para vocês. Inicialmente, eu acho que é muito importante isso, o trabalho começou no início do ano passado ainda, com um levantamento pormenorizado das inúmeras categorias de sócio que nesses últimos 40, 50 anos foram lançadas. Vários planos para um campeonato X, para campeonato Y. Muitos desses planos eles tinham direitos equivalentes, então se fez uma consolidação em que nós saímos de 58 modalidades de sócios para 8 grandes grupos que eu apresento ali. Então, esse foi um trabalho de depuração e consolidação do quadro social, que eu acho que é muito importante não só para essa migração, mas para o relacionamento do Grêmio com o seu associado daqui para frente. Bom, ali estão os principais orientadores do trabalho que nós fizemos em parceria com o INDG, que foi uma análise histórica da presença de público, especialmente dos sócios, de todos os tipos de sócio, desde 2007. Em todas as competições, em todos os jogos, por setores, por tipo de sócio, valor de ingresso pago, com ou sem desconto, a gente tem um histórico completo. Importante também porque nesse período teve anos em que se fez uma temporada muito boa e outros anos nem tanto. Então a gente tem cenários diferentes e isso cria uma base de dados bastante rica aí que vai nos minimizar erros na montagem de cenários. Plano de negócios da Arena, a gente tem um contrato assinado com a OAS em 2008. Nesse contrato, um dos anexos previa preços para ingressos nas diversas competições e isso serviu de balizador também. Como eu falei antes, borderoso do Estádio Olímpico. Questão dos sócios, né, de 2005 para cá, o quadro social cresceu muito, né, e mudou de perfil bastante, então nós analisamos essas curvas de tendência. E as questões financeiras e, como eu falei antes, política do clube. Era uma decisão política de manter integralmente o direito do sócio, sem, por conta disso, aumentar muito os valores. Pode seguir, Gabriel. Então, essas são as principais fases do trabalho que foi feito, começou em novembro. Primeiro, levantamento de informações, se tem todos esses dados em planilhas. Se modelou o quadro social, basicamente, para onde nós queremos ir, de que forma. A gente quer continuar crescendo muito com o sócio-torcedor, e nós vamos mostrar de que forma fazer isso na Arena. O impacto de cada decisão e elaboração de cenários. Aqui eu relato todas as fontes utilizadas, já comentei antes. Além da que eu já falei, acho que é importante a gente dizer que quando a OAS entrou com o financiamento junto ao BNDES, parte do estádio é financiado e será pago nos primeiros 7 anos, se apresentou também um conjunto de valores para ingressos, né, que também estão sendo avaliados nesse plano. Aqui, para vocês terem uma ideia da montagem dos cenários, como foi complexo esse estudo, né, se chegou... São várias possibilidades
alocação de torcedores no anel de cima ou em qualquer dos anéis da arena, setores, se um único setor por anel ou até 4 divisões, assentos fixos ou por setor ou solução mista que foi adotada, e as variáveis são os tipos de sócio. Então, tudo isso cruzado nos apresentou 76 cenários, tá? E a partir disso é que nós fizemos o andamento do trabalho. Acho importante mostrar para vocês, é muito número, depois eu posso explicar qualquer dúvida, mas só para vocês terem uma ideia do que norteou o trabalho todo. O que está ali em verde, tá? São os valores constantes do plano de negócios da gestora da Arena. Tá? Isso foi apresentado junto ao BNDES e deve ser o que vai ser seguido. Aqueles são preços médios para cada uma das competições, média de todos os locais da Arena. Tá? Importante dizer, já começa aí, comparando com o quadro à direita, que é o quadro da média praticada no Estádio Olímpico, nesses 4 anos. Então, em média, já vai ser um pouco mais barato na Arena. Então, isso estou falando para o público geral. Tá? No segundo quadro, nós temos a taxa de ocupação prevista no nosso plano de negócios, versus, e ali são 3 cenários, versus o Estádio Olímpico. Tá? Então, ali pessimista, realista e otimista são anos bons e ruins que nós tivemos ao longo desse período. Então, a gente pode ver que o plano de negócios que nós vamos apresentar, tanto para o sócio quanto depois para quem não for sócio, ele está quase que batendo no cenário realista do Estádio Olímpico. Então, quando se ouve que vai ter que ter uma média muito maior de público na Arena, não é verdade. Esses dados, eles são dados objetivos desde 2007 no Estádio Olímpico, versus aqueles preços que nós estamos aplicando também no Estádio Olímpico. Então, cenário bem realista, né? Eu tenho certeza e convicção de que nós vamos realizar muito mais do que isso na Arena, mas a gente sempre trabalha partindo do pior cenário. E no último quadro embaixo é o percentual de participação de cada um dos tipos de torcedores, também no Estádio Olímpico, por competição. Então, pegamos ali Libertadores, quantos não sócios, quantos patrimoniais, isentos, etc. Para a gente ter uma ideia de como alocar esse grupo de torcedores, sócios ou não sócios. Pode seguir, Gabriel. Outro dado importante, tá? Isso tudo vai levando ao cenário que eu vou apresentar depois. A taxa de assiduidade do torcedor gremista no Estádio Olímpico. Tá? Os locatários de cadeira, em média, comparecem a 50% dos jogos. Os frequentadores associais, as diversas modalidades que ficam ali, média de 40% dos jogos. E o sócio-torcedor, eu até estratifiquei campeonato por campeonato, e em média comparece a 19% dos jogos. As competições mais importantes, está claramente apresentado ali, Libertadores, tem maior presença, o Campeonato Gaúcho, a menor presença de todos. Tá? Pode ir, Gabriel. Então, baseado em todos esses dados que eu falei antes, a gente constrói o seguinte cenário: necessidades de assentos do Grêmio para atender o seu quadro social. Então, aqueles sócios titulados e locatários de cadeiras, titulados são todos os sócios que, vou simplificar bastante, que têm direito a, mediante a carteirinha do Grêmio, pagando mensalidade, ou no caso dos remidos sendo isentos, entrar nos Jogos do Estádio Olímpico sem comprar ingresso. Então, esses sócios, mais locatários de cadeira, é em torno de 20 mil pessoas. Por que é em torno de? Porque tem quem está inadimplente, pode se colocar em dia e faz parte desse grupo. Então, é um número ao redor de 20 mil. Como vocês viram antes, sócio-torcedor hoje, em dia, são 32 mil, versus uma média de 19% de assiduidade, que nós chegamos a 6 mil. Então, nós teríamos uma necessidade de 25 mil lugares na Arena para atender os nossos sócios de todas as modalidades. Tá? Aqui é só um exemplo, tá, das planilhas que nós incorporamos ao sistema para apresentar. Então, ali tem preço de ingresso, quanto de sócio entrou em cada jogo. Ali vocês veem, o exemplo é o ano de... lá em cima, 2007. Né? Então, esse é o borderô que nós temos aqui, incorporamos as planilhas. Bom, o que é importante? Quando se desenhou todos esses cenários, a gente chegou a uma constatação: nenhum dos cenários era viável, no sentido de manter intacta a arrecadação do quadro social, sem subir preço para os sócios. Então, nós passamos a fazer uma negociação junto ao AES, no sentido de
criar uma solução adicional ao contrato para que a gente pudesse, então, cumprir aquela estratégia política de manter os direitos sem aumento. Isso foi feito de que forma? Nós, e aqui eu apresento a negociação já finalizada, nós adquirimos um conjunto de espaços na arena, basicamente todo o anel superior, menos um espaço que é destinado à torcida adversária, mais 8 mil lugares atrás da goleira norte, que é o espaço conhecido pela Avalanche. Bom, se eu fosse adquirir esses lugares pelo valor do plano de negócios, que já é, inclusive, abaixo do que nós temos no contrato, se gastaria 44 milhões de reais por ano. Nós conseguimos fazer uma negociação com a OAS com um deságio de 50%. Então, nós compramos esses lugares, esses espaços, para uso do sócio do Grêmio, por 21 milhões e 700 mil reais ano. Essa negociação foi feita para um ano, ou seja, a gente não compromete os próximos anos do clube. Se o Grêmio quiser, tem a prerrogativa de continuar renovando essa negociação e continuar atendendo assim o seu associado. A nossa ideia é testar isso, fazer a migração, testar, aperfeiçoar se for o caso e manter. Então, nós temos uma economia muito grande, e é essa economia, e isso demonstra que o nosso parceiro na Arena, a OAS, entendeu a importância do sócio, né, entende que é importante valorizar o sócio, até para manter a arena cheia, para ter toda aquela sensação de caldeirão, de estádio forte. Então, isso vai ser possível também por essa visão. Pode seguir, Gabriel. Então, diante disso, aqui eu apresento os números. Eu acho melhor a gente ir para o próximo, que tem o desenho. Pode ir. Aqui são os setores da arena, e os números que estão em cada setor é a capacidade, né, de cadeiras em toda ela, e no caso da geral não são cadeiras, são espaços para torcedores. Então nós estamos adquirindo para o Grêmio todo o anel de cima, menos aquele espaço em amarelo, que são 3.800 lugares. Aquilo fica destinado à torcida adversária, normalmente não é utilizado, então 2 ou 3 dias antes do jogo, se o adversário não comprar, vai para a bilheteria. E compramos também dos 10.200, 8 mil lugares na geral. Os outros 2.000 vão ser utilizados para aquelas preferências, idosos, crianças, etc., que a Arena vai vender no futuro. Aproveito para apresentar que está comigo o Gilmar Machado, ele é o executivo responsável pelo marketing da Arena, da gestora. Aproveitar o Bastos, que é membro da Grêmio Empreendimentos, se puder, pode sentar com a gente aqui, Bastos, está prestigiando. Vamos lá. Esses são os preços para os sócios do Grêmio na Arena. Importante dizer que não vão ser esses os preços praticados para não sócios. Depois da migração, a Arena vai colocar para o público geral, sempre com preferência para o sócio torcedor, mas para o público geral, as vendas de ingressos. Primeiramente, a gente chama de ingressos de temporada, são carnês, como faz na Europa, para todos os jogos do ano. Essa é a preferência, essa é a estratégia para a Arena. Se sobrarem ingressos avulsos, vão ser vendidos também, mas por outros preços. Esses preços que eu estou mostrando aqui são exclusivamente para o sócio. Eu já vi hoje publicações com valores completamente equivocados, então eu peço que o sócio fique atento à informação oficial do clube, que é a informação que está aqui e vai estar no site do Grêmio a partir de hoje. Então, muitas publicações colocaram valores errados, o que vale é a informação oficial do clube, que foi dada em primeira mão para o Conselho do Grêmio ontem à noite. Então, como eu falei antes, esses valores são os valores já para 2013. Então, o que nós fizemos? Hoje, um sócio patrimonial do Grêmio paga na social R$ 86,00. Ele não vai ter R$1 de aumento para frequentar a Arena. Essa correção para R$ 92,00 é o INPC de 2012. Então, esse contrato é para valer 2013. Ele vai poder ou ficar no anel de baixo, no espaço da geral, ou ter uma cadeira no anel de cima, no setor que está demarcado ali. Esse é um setor. Não é a cadeira marcada, é um setor, o que vai viabilizar que ele continue fazendo o que sempre nos pediu, assistir junto com os amigos, com os vizinhos, enfim, com pessoas que assistem próximas. Então é um setor inteiro, dentro daquele setor vale o mesmo valor, e as pessoas podem chegar no jogo e sentar próximas uns dos outros. Nos 4 corners tem outro setor, é uma cadeira também, a R$ 120,00. É um setor já um pouco melhor posicionado, também setor, não é a cadeira marcada, permitindo que, uma posição um pouco melhor, também os sócios possam assistir próximos. No centro do anel de cima, o preço é R$ 169, é o mesmo preço que se paga hoje no anel superior, nas cadeiras cativas do Estádio Olímpico, aí sim é lugar marcado. Então, nesse setor, a gente vai conseguir, então, preservar aquele direito, que não é um direito objetivo, mas é um direito na prática, de que
aquelas pessoas que têm cadeira há mais tempo, que têm os melhores lugares no Estádio Olímpico, vão poder ter uma cadeira marcada, chegar 1 minuto antes do jogo, sentar na sua cadeira no centro do gramado, poder então fazer como faz hoje no Estádio Olímpico, ter um lugar privilegiado, seu nome marcado. Então nós vamos ter na arena, nesse espaço, lugares que nós chamamos de setores, para que as pessoas possam assistir junto com seus amigos, independente do tempo em que ele está sócio do Grêmio, da data da sua matrícula, e vamos ter lugares marcados, em que as pessoas vão ter a sua cadeira fixa, independente de dia ou não ir ao jogo, vai estar sempre disponível para ele aquele lugar. Então é um sistema misto que atende a questão da antiguidade e atende também a questão das pessoas que querem assistir jogos próximos. Bom, além desses setores que nós compramos os lugares todos, e esses valores são valores mensais para os sócios do Grêmio, esses setores vão ter 10% das vagas reservadas para que sejam vendidos para acompanhantes de sócios, para situações especiais de algum menor que queira. Então, isso vai ter uma margem até para o futuro. Hoje, o sócio não tem um filho, pode vir a ter um filho, vai ter uma possibilidade de, então, comprar mais um lugar naquele setor. A gente está pensando no futuro. Se pensou muito nos jovens, nos filhos dos sócios. Já aproveito para dizer que, quando o sócio for chamado, ele vai poder colocar no mesmo setor que ele os seus parentes com um grau de relação, pais, cônjuges, irmãos e filhos. Então, quando o de matrícula mais antiga for chamado, ele pode trazer para próximo dele toda a sua família. Também a ideia é de assistir junto com a família. Aproveitar que a gente está com a arena toda zerada para reorganizar a disposição dos torcedores no estádio. E também, pensando no futuro do clube, aqueles sócios que quiserem tornar os seus filhos, seus filhos dependentes, em sócios contribuintes do clube, vão poder fazer isso. Então, ele não vai ser só um dependente que termina quando fica maior de idade, ele vai passar a ser um sócio do clube com os mesmos direitos de sócio contribuinte. Nos anéis de baixo, tá, tanto a cadeira Gold quanto o primeiro anel, que estão apresentados ali os valores, são cadeiras todas numeradas e são setores onde o sócio vai ter uma vantagem em relação ao não sócio. O valor que está apresentado aqui vai ser menor do que o valor que futuramente será colocado na bilheteria. E essa política não é exclusiva do Grêmio. Em cima, o Grêmio, no futuro, nos próximos anos, como ele já comprou esses lugares inteiros, ele vai definir política de aumento, de não aumento, quanto que aumenta, como é que aloca os sócios. No primeiro anel, como é um número muito pequeno de sócios que a gente imagina que vá para lá em relação ao todo, essa política é da gestora, ou seja, do Grêmio e da OAS em conjunto. Então, a política de reajustes, a política futura de preço desses setores é feita em conjunto pela gestora do Grêmio. Do valor pago, em cima, todo esse valor é para o quadro social do clube, diretamente. No valor pago, no primeiro anel, 10% do valor pago é repassado pela gestora para o Grêmio, o restante é o valor do bilhete de temporada com desconto, porque ele é sócio do Grêmio. Aí estão os preços das cadeiras Gold. São duas divisões, basicamente, né? As cadeiras laterais e as cadeiras que ficam atrás do gol. Pode passar. Pode passar, Gabriel. Então, eu vou direto na conta, tá? Para mostrar o resultado. Com essa distribuição de setores, né? Com aquelas ocupações históricas demonstradas ali, sempre com toda a cautela possível do cenário mais realista, a gente imagina que, a partir de 2013, a receita do quadro social do Grêmio suba. Temos que adicionar mais o valor anual que a gestora, independente de resultado, repassa ao Grêmio, que atualizado é na ordem de R$ 8.500.000. Então, nós teríamos um resultado líquido para o Grêmio, já descontando o valor que ele tem que pagar esses assentos, R$ 26 milhões. A nossa meta, que é o valor arrecadado em 2011 no quadro social, mais a correção de 2012, seriam R$ 31 milhões. Então, nós ficamos com uma necessidade de buscar R$ 4,5 milhões para poder praticar aqueles valores para os sócios, sem aumento, e manter intacto o quadro social. Como é que nós pretendemos fazer isso? Existem várias possibilidades. Sim. Dá licença, que é a mesma coisa que perguntaram ontem. Aquele valor ali não é valor de prejuízo, embora esteja em vermelho e menos. É o que falta para atingir a meta que foi desejada de manter íntegro aqueles arrecadação. Isso. Então, ou seja, traduzindo em miúdos, a gente vai seguir esse cenário em 2013, continuar com os mesmos valores
totais do quadro social para o Grêmio, sem tirar R$1, se nós conseguirmos fazer essa implementação aqui. Uma das possibilidades e é um direito que nós vamos assegurar, que aqueles sócios que estão inadimplentes em até 180 dias, eles continuam sócios, só que não estão pagando, recoloquem-se em dia. Isso significa em torno de R$3.200.000 por ano. A gente calcula que isso já supra 70% da nossa demanda. Outra possibilidade, está aqui embaixo, são 1.100 novos sócios, que é aquela situação que a gente falou antes dos filhos, que podem se tornar sócios. A gente não aceita sócios contribuintes e sócios proprietários desde 2006, por conta da Arena, para preparar essa migração. E, nesse momento, vamos possibilitar que o associado que tenha filhos dependentes torne os sócios contribuintes, vai ter que pagar desde agora, já vai frequentar o Estádio Olímpico esse ano da despedida do Olímpico, e assegura o direito do seu filho na Arena. Então, com essas duas possibilidades, nós iniciaremos 2013 com o quadro social intacto, a arrecadação que é fundamental para o clube, sem nenhum prejuízo, e podendo oferecer aos nossos sócios esses preços, que são os mesmos preços praticados hoje. Então, essa é a grande equação. E, além disso, no final da migração, a gente vai poder fazer uma análise de que setores têm mais vagas, porque nós compramos vagas a mais, qual foi o comportamento, e nós vamos, se o caso, abrir a possibilidade para novos sócios, principalmente aqueles sócios que já foram sócios e hoje não fazem mais parte do quadro social, há N anos deixaram de pagar, se saíram do quadro social. Nós vamos oportunizar que eles tenham uma chance de colocar em dia, não precisarão pagar todo o período, vai ter um valor teto, e vão poder voltar a ser sócios do Grêmio. Se isso acontecer, a gente pode ainda ter um grande lucro no quadro social, ou seja, a Arena vai manter intacta a arrecadação do quadro social, vai possibilitar que a gente mantenha os preços praticados hoje e, além disso, aumentando o número de sócios, com aqueles sócios que já hoje não fazem parte, vai poder trazer uma receita adicional ao Grêmio. Além de tudo isso, e a gente não calculou nesse cenário, para ser o mais pragmático possível, todo o resultado da Arena, no final, 2/3 volta para o Grêmio. Então, de tudo isso que a gente está falando, a gente ainda vai ter um retorno na distribuição do resultado para o clube. Então, é importante destacar isso, como eu sempre tenho dito, presidente, também, ao longo de todo o projeto, desde que nós começamos a pensar na Arena, eu não tenho nenhuma dúvida que a Arena, além de valorizar o sócio, ela vai trazer resultado financeiro objetivamente para o Grêmio, que vai viabilizar contratações, né, presidente, a qualificação do grupo cada vez maiores. Vamos inverter a equação. Em vez do futebol pôr dinheiro para manter o estádio e o patrimônio, a gente vai tirar dinheiro do estádio para poder enriquecer o futebol, que é o objetivo do Grêmio, é o futebol. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Vai se lançar hoje o portal da migração dos sócios, com todas as perguntas, tudo que a gente está falando aqui, e regulamento, as perguntas mais frequentes. Vão ser chamados em grupos os associados. O primeiro grupo está ali, são os sócios, fundo social, remidos, titulados, que são os beneméritos, os grandes beneméritos, locatários de cadeiras permanentes, e o conselho consultivo do clube. No segundo momento, logo após, serão chamados em grupos de 2.000 pessoas. Os primeiros 2.000 são todos os sócios até 1992. Tá? E dali para frente nós vamos chamando, à medida que for andando essa migração, vai se poder fazer pela internet ou no quadro social. Quando for uma migração simples, apresenta a matrícula, escolhe a nova cadeira e está pronto. Quando ele tiver que incluir, por exemplo, um filho como um novo sócio, ele vai ter que vir ao quadro social. Tudo isso está bem detalhado no site, no regulamento que nós vamos publicar. Mas a grande maioria vai poder fazer pela internet. Mas nós aumentamos o quadro social, contratamos 18 atendentes para que tenha gente. A gente sabe que muitas vezes a pessoa quer vir até aqui, vai ter condição de dar vazão a essa grande quantidade de sócios que nós queremos migrar em 3, 4 meses no máximo. Na internet, nesse portal, nós temos 180 pontos de vista da Arena. Cada setor, a pessoa pode clicar e vai saber como é que ela vai enxergar o jogo na Arena, vai poder navegar dentro da Arena. Então, vai se ter a possibilidade de uma visão quase que perfeita de como vai ser o jogo. O ideal seria ir na Arena, mas a gente não pode parar a obra, né? Então, na verdade, se fez uma situação alternativa para se dar uma sensação de estar dentro da Arena, não estando. Pode seguir. De modo geral, era isso. A gente quer agradecer muito todos que ajudaram nesse projeto.
E a gente tem muita felicidade em, depois de 6 meses, cumprir, honrar o compromisso com o sócio, né, tanto nos valores quanto nas colocações e nos direitos. Se ouviu muita boataria, muito terrorismo, e eu acho que o sócio hoje pode realmente dar crédito à informação verdadeira, aquela informação que era puro terrorismo, e ver que não vai ter aumento, vai poder ficar muito bem acomodado na arena, com todos os seus direitos preservados. Sobre esse anel superior que o Grêmio comprou, esse valor de 21 milhões, como é que vai funcionar o pagamento desse valor? O valor que foi apresentado ali, o sócio paga para o Grêmio, é o valor da sua mensalidade a partir de 2013, e o Grêmio transfere para a gestora. Continua sendo sócio do Grêmio, paga para o Grêmio, e o Grêmio já tem um acordo de quanto paga no total. Naqueles setores, até foi importante a tua pergunta, naqueles setores existe um excedente, é maior do que a quantidade de sócio, então ali todo sócio torcedor vai poder comprar, com os que têm direito com desconto, que é o sócio diamante, sócio ouro tem sua preferência, então vai poder comprar com desconto, ou o carnê do ano inteiro, ou ingresso avulso. Se ainda assim sobrarem ingressos, podem ser colocados na bilheteria para o público geral, e a receita lá no final distribui e retorna para o Grêmio. É só agora, nesse momento de imigração, Antonini, que vai ter essa possibilidade de novos sócios contribuintes entrarem por ser filho, irmão, pai, enfim, como você disse? É difícil eu te responder, porque nós não sabemos o comportamento. Então, quantos vão entrar? A gente tem uma quantidade, como eu mostrei ali, limitada, tem bastante excedente. Então, nós vamos rodar a migração, vamos ver qual o comportamento, quantos novos sócios entraram, quantos se colocaram em dia, quantos dos antigos que já não são sócios vão voltar, e aí vamos verificar. Porque nós temos um compromisso que é muito importante, que é com o sócio-torcedor, para que a gente tenha lugares disponíveis para atender, e a média, vocês viram ali, 19% do total que frequenta, para a gente poder valorizar o nosso sócio-torcedor, que a gente quer continuar com campanha cada vez mais sócios. Lembrando vocês, na média histórica que eu mostrei das sociais, 40% de frequência. Então, quando a gente fala em 18 mil lugares acima para os sócios patrimoniais, na média só 40% vai a jogo. Então, sobram ainda 60% desses lugares que vão se colocar na bilheteria para o sócio torcedor também. Então, a gente tem bastante folga. Mas isso tudo tem limite. Então, no final da migração, a gente vai fazer todo um planilhamento de cada setor, o que sobrou, qual foi o comportamento, e vai tomar a decisão futura. Aquele valor de 4 milhões, o Grêmio tem as alternativas para conseguir, né? Entre as alternativas está o buscar o sócio inadimplente, que não tem pago. Que estratégia vocês esperam usar para buscar esse sócio, entrar em contato? A estratégia é a arena, né? A chance que ele tem de, pagando esse ingresso, entre aspas, subsidiar essa mensalidade barata, frequentar os jogos do Grêmio. Então, eu tenho certeza que isso vai facilmente ser atingido, tanto pelos inadimplentes, quanto pelos filhos dos sócios. A gente há muito tempo recebe esse pedido. Agora é a hora de atender, né, de permitir que o sócio possa pensar no futuro, né, e possa garantir que os seus filhos assistam junto com ele para o resto da vida, né. Então, isso é um momento único, né, da migração. Tenho certeza que só com essas duas hipóteses a gente atende. E tem, como eu falei antes, nós temos 63 mil sócios, ex-sócios no caso, que já foram sócios, não estão mais ativos, e que a gente pode, diante de um regramento, enfim, de uma análise, trazendo de volta eles, para aumentar, de fato, não só o quadro social, mas a arrecadação. Isso aqueles números que tem aí, desses números de associados que estão vivos, não inadimplentes, foram tomados depois de um trabalho intenso que o Grêmio vem fazendo há mais de ano, através do jurídico, do quadro social, que é notificando todos os que tinham inadimplência. E aqueles que não responderam, não se atualizaram, foram tirados do quadro social. Esses números ali pegam só até os que têm atraso até 180 dias e são considerados inadimplentes. Bem, esses estão sendo anunciados agora isto. Ele que se põe em dia. Se ele não agora, colocar em dia, não vai ser chamado. tem uma então, chance. Tem que... O que nós debatemos e dissemos no Conselho hoje, ontem também, acho que a sensibilidade, é uma série de pedidos que eu tenho represados, que isso tudo acabou lá no Conselho de Administração, na presidência, de pessoas contando suas histórias antigas, que ele era torcedor, que tinha um filho, aí não pôde, teve que ir para o Rio, para São Paulo, voltou e quer voltar, o filho quer vir para o Grêmio, todos fazendo apelo para se pôr em dia. É que quando faz as contas do que deve, mesmo aplicando a simples correção monetária, dá um valor muito alto. E como a gente nunca pensou em fazer anistia, porque em princípio eu sou contra esse tipo de anistia,
anistia fiscal no setor público, é uma injustiça com os que pagam em dia os seus compromissos. Num clube também, os outros estão pagando. Isso abrevia um pouco que quem não paga não tinha acesso. Mas o que se ficou ontem, inclusive, da sensibilidade no Conselho é que a gente vai fixar umas condições aqui equilibradas. Não dá anistia total, mas dá uma possibilidade de mesmo esses antigos que estão pedindo para se pôr em dia e terem a chance, portanto, de reintegrar o quadro social e poderem migrar para a Arena. Isso a gente vai definir ainda agora na próxima reunião do Conselho de Administração e vai ser comunicado a todos eles. Tonini, em relação ao acesso da Arena, né, vai continuar via cartão, vai ter alguma outra solução que vocês estão estudando? E outra pergunta, em relação ao exército gremista, quais são as vantagens que o torcedor vai ter na Arena? Bom, vamos lá. O acesso do sócio do Grêmio continuará sendo a sua carteira de sócio. Né? Isso é importante, isso é até simbólico. Né? A gente vai continuar assim. E mais do que isso, vão se fazer iniciativas, a Arena tem sistemas, tecnologia muito mais modernos, para que ele possa, com isso, acreditar pontos, quando ele não for a jogo, informar, ele vai poder comprar lanche, comprar bebida, vai poder comprar na loja, então vai ser um cartão muito mais completo, mas é o cartão de sócio dele que vai dar direito a entrar nos jogos, fazer compras, né, enfim, vai ser esse cartão que ele vai usar para tudo na Arena. Tá? O Exército já é uma política que nós fazemos desde o ano passado, a nossa intenção e orientação é que seja sócio. Se criou uma categoria que o preço é quase que simbólico, né, que é o sócio-torcedor ouro. Né, então, é uma categoria que, além de colaborar com o clube, de ser um valor realmente muito baixo por mês, é o preço de um refrigerante de um X praticamente, ele colabora com o Grêmio e tem preferência para comprar ingresso. A gente tem certeza que com esse plano, com essa política de migração, a Arena vai ser tomada pelos sócios. São esses que vão poder frequentar os jogos do Grêmio. O que a gente diz é quem estava no Exército Azul que entra de sócio, esse sócio ouro, que vai pagar também 18 pila, que é o que paga aí, e vai poder colaborar com o clube e ter preferência para comprar lugares na Arena. Mais alguma pergunta? Só uma, vocês perguntaram uma informação que não saiu daqui, sobre essa pergunta, como é que ele tem acesso. O que nós decidimos, e isso se consolidou, é que quem tem uma cadeira na Arena, essa cadeira dele, ele pode ser do seu uso pessoal, mas ele pode também, num jogo, dar para o filho, para o cunhado, para o amigo, para comparecer. Ou seja, é diferente, ele tem algo com valor econômico maior, é algo portável dele, ele faz o uso que quer. Quer dizer, não é o uso pessoal intransferível, por exemplo, se tivesse controle biométrico para entrar, você teria que botar o dedo, só ele entra. Não, ele não vem para mandar o filho no dia do jogo, etc. Então, isso fica muito mais valorizado do que se for só pessoal. É isso? Isso. Presidente, o contrato do Zé Roberto renova automaticamente se classificar para a Libertadores? É o que está previsto.